Fala galera, beleza? Mais um podcast para você. PerenhaCast hoje está recheado de informações top mesmo, muito legal. Mas antes de tudo, não se esqueça do nosso like, do nosso sininho e de compartilhar. E nossos recadinhos que você deixa é top, a gente sempre está olhando. E aí, Daniela? Ó, o like é da Daniela, né, Dani? Deixe seu like, aperte o sininho para receber notificações, porque o nosso programa hoje está bacaníssimo. Hoje nós vamos falar sobre contabilidade, os desafios da contabilidade, do setor contábil, esse bicho-papão que pega todo mundo, com a contadora Juscinete Molina. Tudo bom, Juscinete? Olá, tudo bem? E Oi. vocês? Tudo ótimo. Maravilha, Maravilha. 100%. Com saúde, né, Dani? Com saúde, e ficamos gratos de você receber esse convite nosso, né, para falarmos sobre o desafio da contabilidade, seja ela pessoa física para pessoa jurídica, né, porque é um bicho-papão. Quando a gente fala de leão. É o leão, mas quando fala de números, tributos, todo mundo arrepia, todo mundo fica com medo, todo mundo tem medo. Sair de CPF, virar CNPJ, as pessoas, na verdade, eles têm uma barreira, um receio, um medo, acha que vai ter problemas para frente, sendo que, na verdade, eles vai estar regularizando a sua situação. A gente fala assim, antes a gente começar de fato, mas a gente sempre fala assim que agora com pós-pandemia, teve muita gente que se pegou saindo do CLT e indo ser PJista, né? Saindo de pessoa física, virando MEI, microempresa, né? Ou empresa individual, para poder sobreviver, prestação de serviço, mudou muito, então deu um pulo assim. E essas pessoas pegaram falando assim, e agora? Antes eu só fazia meu imposto de renda, tudo certinho, agora eu tenho que fazer outras declarações, eu tenho outras obrigações contábeis. Então, muita gente fica com medo, né, desse setor. Eu contrato ou não contrato um contador, um prestador, né, para minha pequena empresa, eu mesmo faço, dou conta, como que é esse... Na verdade, o ideal é você sempre ter um contador para poder ter informações, né? Às vezes a pessoa tem até medo de chegar num contador, mas você precisa ter as informações certas. Por exemplo, com a pandemia veio muito desemprego. Muitos empresários ficaram em desespero, preferiu desligar, mandar para casa. E aí, com o desemprego, veio a necessidade de empreender. O Brasil é um dos o país que tem os maiores números de empreendedores, né? O problema é que as pessoas normalmente começam a empreender ou por necessidade, tá desempregado, a mãe que não quer deixar o filho na escola, o motivo maior é isso, a necessidade. Sim. E aí, às vezes, começa a empreender já errado, e o primeiro passo é regularizar. Por exemplo, o MEI. O que é MEI? MEI é o microempreendedor individual. Você pode faturar até R$ 6.750 por mês, 81 mil no ano. Você vai pagar R$ 63,64, depende se é serviço comércio, e você está regular com a Receita Federal. Não precisa de contador, não tem as declarações, não é obrigado a emitir nota. Você justifica sua movimentação financeira até R$ 6.750 por mês e você ainda recolhe para a Previdência. Você fica segurado com a Previdência. Apenas com esse valor numerário. R$ por mês. E já está incluso até INSS, então? Já está incluso INSS em cima de um salário mínimo. Aí ele passa a ser segurado. Auxílio doença, auxílio maternidade. Só não dá direito à aposentadoria ainda. Não? Entendi. Mas já ajuda. Mas já ajuda. Então ele não tem direito à aposentadoria pagando esse... Antes, se você complementasse a contribuição, estava dando. Só que já teve uma mudança na legislação, não está podendo mais. Eles põem, tira. Por isso que eu falo, eu não me canso de contabilidade, porque muda todo dia. Muda o tempo todo. A legislação, o jeito de protocolar processo, de montar processo, tudo muda. E é aí que eu gosto, porque não cansa tanto, né? Eu lembro, há muito tempo atrás, para você abrir uma empresa, você precisava digitalizar todo um contrato, bater carimbo de um advogado, de um contador, testemunhas, etc. Online, para a gente, foi a melhor coisa que aconteceu. Antigamente, você imprimia o contrato, a pessoa assinava, ia no cartório, reconhecia a firma, eu tinha que ir lá na junta protocolar. Deu exigência, faltou uma vírgula.
voltava o processo, redigia, assinava de novo, voltava para a junta. Agora é tudo digital. Com 3 dias a gente abre uma empresa. Nossa, que Só bacana. encerrar que é um ano. Não, tá Hoje rápido. tá rápido, porque antigamente, tá quando você super ia rápido ver também. a questão de encerrar uma empresa, era um desespero, né? Era. Agora não, tá super rápido, já tá tudo interligado, tanto a junta comercial, receita, você faz, prefeitura. Você protocola na junta, sai no mesmo dia e já baixa em todos os órgãos. Que Ah, bacana. que legal, eu não sabia disso, não. Já tá. E o MEI, por exemplo, tanto pipoqueiro, vou dar um exemplo, pipoqueiro, quem faz doce, salgado, movimenta a conta financeira, acha que tá ok e não tá, porque quando cai rendimento na sua conta, pessoa física, é dinheiro. Então a Receita Federal quer saber, por que quer tributar? Por que não pegam ainda? Por causa do que é sigilo fiscal, CPF. Mas com a reforma trabalhista, que vai sair, já deve, né? Com certeza isso aí vai É mudar. tributária, né? Aí vai deixar de ser sigilo fiscal. Eu acredito que eles vão pegar mais no CPF. Ah, entendi. Você entendeu? Aí ela vai pegar tudo que você teve de faturamento e vai gerar no imposto de renda. 27,5% imposto de renda pessoa física. E na, 20% INSS. e na verdade, esse rendimento é da PJ. é da né? PJ. É que as pessoas muitas vezes confundem, né? A Exatamente. física com a PJ. Exatamente. Então, você resolveu empreender. Primeiro passo, abrir o CNPJ. Sou pequeno, não estou faturando muito, abre o MEI. O MEI ele é ideal, entendeu? Ah, comecei a faturar mais, agora passou para 10. Vamos lá conversar com o contador, ver qual que é a melhor solução, entendeu? Entendi. Para ir regularizando. Depois do MEI, né, que tem essa contribuição, tudo certinho, ele mesmo gera guia, ele paga, enfim. Aí ele passa dos 7 mil mês. Ele vai para qual categoria? Então, o certo. Não, ele não tem mais condição de microempreendedor. Então, obrigatoriamente, ele tinha que pedir desenquadramento e já ser empresa normal, entendeu? Sim. Que começa ME, PP, conforme o faturamento. Acontece que a grande maioria não faz isso e a Receita ainda só pega quando ele emite nota, não pega por movimentação financeira ainda. Ah, eu entendi. Então, Entendi. quando ele não emite até 7 mil, Não. mesmo que ele fatura 8, exemplo, 10, 10, 15. Aí, quando que pega, a Receita pega mesmo, quando ele emite nota de serviço nesses valores e movimenta você faz, com entrada, saída, cartão de crédito. Aí pega. A maquininha, A maquininha, é uma sim. métrica utilizada para você saber o quanto que ele está Sim, faturando. você faz, ele pega pela débito e Mas crédito, pelo PJ, né? pelo CNPJ. Se ele movimentar só Pessoa com... física fica mais difícil. Entendi. Mas a Receita Federal ela pode fiscalizar até 5 anos para trás. Então, vamos supor que amanhã pode fiscalizar CPF. Ah, vou lá olhar a sua conta financeira de 5 anos. Pode notificar, autuar, multar, tudo. Então, o correto é você estar tudo em dia, pagando seus impostos, todo organizadinho para evitar qualquer tipo de multa, né? De multa. Entendi. Tem problema com a Receita Federal. Outra coisa, a pessoa que é MEI, ela pode trabalhar para uma empresa prestando serviço também? Pode. E aí ele é obrigado a emitir a nota também? A nota fiscal ela não é obrigatória. Mas dependendo da empresa que ela vai prestar o serviço, exige, porque é um controle financeiro deles, entendeu? Se eu vou pagar, eu preciso de um documento contábil. Então, nada impede do MEI ir lá emitir. Ele não paga em cima da nota. Entendi. E hoje vale mais a pena para a pessoa trabalhar como funcionário ou ele ser um MEI, que é onde ele pode ganhar mais? Olha, eu sou a favor do empreendedorismo, né? Eu acho que CLT serve para você aprender. Só. Aprender, eu acho que todo mundo tinha que aprender. Sinceramente, Alexandre. Eu acho que todo mundo tinha que aprender. Porque CLT, você vai viver naquilo, você vai ter o seu salário e vai morrer com aquilo. Se você quer ganhar mais, ter uma vida melhor, é empreender. Não tem outro caminho, entendeu? E o MEI é o começo. Entendi. Mas você acredita que tem MEI que não quer deixar de ser MEI?
Gente, Como assim? já teve casos de a pessoa, a Receita, identificar, desenquadrar ele fechar e abrir outro. Só ele para não pode- sair da condição de MEI. Ele pode fazer isso? Não é fechar? o Pode. certo. Entendi. Tô falando aqui, ai meu Deus. Não é o Não, certo, mas acontece. Só que eu falo assim, cara, você tá crescendo. Sim, Seu lógico. faturamento aumentou. Por que fazer isso? Você entendeu? Talvez você ainda está com a É o cabeça... medo, É o medo. Porque hoje, assim, o medo, ele vai deixando a pessoa de uma forma que ele vai ficando assim, o que eu faço agora? Nossa, eu tô ganhando tanto. Qual é o próximo passo? Né? Infelizmente, como todo empresário, a gente tem que passar essa nova fase, né? E cair, vai entrar nessa questão de pagar mais imposto. Vai, mas você está ganhando mais. Você tá ganhando mais. Exatamente. O imposto, ele tem que ser calculado no seu produto, no seu serviço. Sim, com certeza. Na verdade, o que acontece é o seguinte, você tem que ter uma margem de lucro para você. Sim. Cara, minha margem de lucro é essa, que é e aí fazer o Tantos por cento é minha margem de lucro. Aí faz a métrica em cima dos tributos, dos Sim. custos que a pessoa tem. O grande problema do empreendedor, ele mistura a pessoa física com jurídica, mistura tudo, e ele quer só ganhar, não quer pagar imposto, entendeu? Aí complica. Isso é um problema. Isso aí eu vejo como também uma questão de assim, evolução, né? É claro que se você olhar hoje o nosso país, num contexto geral, tem negócios que se a pessoa pagar imposto 100%, ele quebra. Sim. Por quê? Porque na própria área que ele está atuando, já está todo mundo sem pagar imposto, quer dizer, é uma concorrência desleal, e aí entra aquele movimento, que se todo mundo pagar o imposto, beleza, vai todo mundo competindo juntinho. O problema é que um que paga sozinho ali, os outros não pagam, o cliente desleal, hoje procura preço, né? Infelizmente, o cliente procura preço, então acaba... E atendimento. E atendimento. Claro, preço, produto, qualidade, mas nem sempre ele acha, porque o cliente fala assim, tudo bem, tô pagando 20 no produto que é 50, mas ele fala assim, tô pagando 20, poxa, legal, tá tudo ok, a pessoa atende bem, mas ali ele acaba não pedindo uma nota fiscal, não pedindo nem nada e acaba levando a despesa ser menor do outro, porque não paga isso e a competição fica difícil, né? Verdade. Mas aí o consumidor não tem a garantia, né? Então, assim, não é fácil, né? Não empreender não é fácil. Empreender não é fácil. E hoje ainda está o SPED fiscal ainda é obrigatório para as empresas? Quando isso que eu não entendo. A Cefaz, ela tem acesso a toda a sua movimentação com nota, as entradas, saídas. E mesmo assim, ela obriga a gente a entregar as declarações informando as notas. E se por um acaso o meu sistema, por algum erro ou alguma coisa nesse sentido, faltou uma nota, eles multam. Mas a nota não está dentro do próprio software do sistema deles. Ele quer ver se você é honesto. Pode ser. Eu acredito que sim. Eu acho que a Cefaz fala assim, vamos ver se ele é honesto mesmo. Quantas notas você emitiu? Tá aqui. Deu divergência. Mas as declarações existem, são várias, e as multas que entregarem fora do prazo são pesadas. Então não precisava ter esse SPED, né? Na verdade, a gente, olhando, não, mas eles não tiraram. É chover no molhado, né? Geralmente, você vê que a questão de SPED, numa época, eu lembro que todo mundo entrou em desespero. Eu tenho uma empresa de software, eu lembro, que eu mesmo, nessa época, estava desenvolvendo. Nossa, que negócio chato desenvolver. Ela pega a informação daqui, pega a informação dali, para chegar no último lá, ele gera um arquivo deste tamanho, com um monte de informação que às vezes você vê que às vezes até é coisa repetida. E aí vai cruzando. E às vezes você pega as notas do próprio sistema da Cefaz para fazer o SPED para devolver para o próprio Cefaz. É uma coisa... a gente importa, a grande maioria, confere. É uma coisa meio louca. Assim, chovendo molhado. Chovendo molhado. Voltando para o MEI, eu sei que é microempresário, empreendedor individual. Ele pode contratar se ele precisar de ajuda. Por exemplo, uma costureira precisa de uma outra pessoa. Tem direito a um funcionário.
Ah, entendi. Pode. Esse funcionário tem limite para ganhar de salário ou Salário não? mínimo. Não pode ser superior. Ah, não sabia disso. Então, se ele tiver, por exemplo, marido e mulher, mãe e filho, então ele pode Aham. Ele contratar. pode colocar um funcionário e esse funcionário ele não pode pagar mais do que um salário Não. mínimo? Isso. Aí É desenquadra porque o do... faturamento dele já é 6.750, entendeu? Entendi. Aí, querendo ou não, vamos pegar um MEI que é comércio. Tem o custo do produto, aí tem o salário, tem o imposto. O que sobra? Logicamente, é difícil mesmo, né? É. Mas assim, para quem está começando mesmo, é sozinho e fatura isso, é o ideal. É ter o MEI. Entendi. Aí o cara expandiu, cresceu, começou a fazer. Aí vamos migrar. Eu consigo transformar do MEI para a empresa normal e dar continuidade. É como você falou, é a própria Receita que desenquadra ou ele mesmo que pode pedir o desenquadramento? Pela obrigação é ele, se o faturamento aumentar. Mas normalmente não fazem. Aí há casos que a Receita identifica e desenquadra. Automaticamente. Automaticamente. E esse MEI tem alguma coisa a ver com o Simples ou não? Tem. O MEI tem que ser Simples Nacional. É que Simples Nacional é uma tributação, né? O MEI tem que ser simples. Entendi. O que é o Simples Nacional? Simples Nacional é uma tributação. Por exemplo, você é empresário, você abriu uma empresa. Qual que é a melhor tributação para quem está começando? O Simples Nacional. Porque você vai pagar todos os impostos em um só, que é a Uma guia guia do só. Simples. Que eles estão querendo mudar também. Vai dar o que conversar essa reforma. Pois é, essa reforma aí que vão ter um imposto só para tudo, né? Eu vi já uma guia do Simples, ela tem detalhando vários impostos, né? E não vai porque ser dessa forma. O Simples, de Simples não tem nada. Por exemplo, depende do CNAE. Cada CNAE vai em um anexo, cada anexo é uma forma de tributar. Mas, normalmente, essas atividades básicas, ela começa 6%. Aí você já está pagando PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, que são os impostos federais, INSS, parte do empregado, ISS, parte do município, e ICMS, parte do estado. Está tudo numa guia só. Entendeu? Entendi. Aí se eu falo assim, não quero contribuir como Simples, eu faço o quê? Eu contribuo Aí você como o pode quê? pedir a exclusão e passar a ser lucro presumido ou lucro real. Qual que é a diferença Só do que, presumido do um real? exemplo, do Simples, você paga 6%, todos os impostos, lucro presumido é 16,33%, serviço. Serviço. É. E venda? Ou seja, 10% a mais. Fora que tem diferença na folha de pagamento também. Por exemplo, hoje, o que você paga do seu funcionário? O INSS que você desconta dele tem que repassar para a Previdência, que na verdade você é fiel depositário, né? Você desconta e repassa, uma obrigação. E o FGTS. O que eu estava falando? Desculpa. Ele está falando sobre os impostos do lucro presumido e do no Simples. Simples Nacional, você só paga isso. O INSS que desconta dele e o FGTS. No lucro presumido, dependendo do CNAE, chega a 27%, 28% a mais de INSS em cima da folha. Então, são para grandes empresas. São para grandes empresas. Mas assim, eu já ouvi falar, não sei se que quando você está no lucro presumido, você também tem todas as suas despesas, eu não sei se é todas, mas elas batem também nos impostos. Real. O lucro real. O fator. presumido não é assim, o real. Sim. O presumido, você presume que não é isso, que você ganhou tanto, o imposto é tanto, sobre tanto, acabou. Não é isso? Mais ou menos. Está presumindo alguma coisa ali. Entendi. É uma presunção em cima das alíquotas. Agora, o lucro real, não. Você fatura, pega a receita, menos despesas. Se teve lucro, você tributa. Se não, não, entendeu? Será que o lucro real não é melhor, então? Depende. Mercado. O lucro é mínimo, entendeu? Uhum. Agora, tem empresas que não têm tanta despesa. Por isso a importância do contador. Por isso a importância do contador, viu? Porque ele vai fazer uma análise da sua atividade, dos seus despesas, da sua receita, ver a melhor tributação, ver tudo. Então, entendi. Então quer dizer que o lucro real é a única coisa que deve estar muito trabalho, né? Que você tem que pegar nota de tudo. É a contabilidade 100%.
Por exemplo, o outro grande problema do empresário é a parte financeira. Ele não tem controle. Por exemplo, ele mistura a pessoa física da jurídica, ele compra uma água para a empresa, ele não emite nota, ele compra a casa dele, ele também não emite, mistura e vira Passa uma no bagunça. cartão da empresa, uma roupa que vai comprar para um filho e vai. Exatamente. O que é ideal? Tem o CNPJ, tem CPF. Aí no CNPJ você faz porque assim, empresário, gente, é empresa. Você trabalha com a sua empresa. Então, na sua empresa você tem que ver a sua receita, a sua despesa. Ah, sobrou salário. Sobrou, é meu. Aí transfere para a minha pessoa física. Entendeu? Tem gente que já coloca um salário. E aí que é o Prolabore. Que é o Prolabore. E aí trabalha para pagar, vira uma despesa da empresa, entendeu? Meu Prolabore é esse, tá? Quando você faz a contabilidade regular, você pega a receita, menos despesa, paga o Prolabore, paga o salário, paga o imposto. No final sobrou, você pode jogar para sua pessoa física como adiantamento de lucro. Adiantamento de lucro. Entendi. Sem tributação nenhuma. O adiantamento de lucro, ele não tem tributação. Não paga. Aí, no final do exercício, a gente faz a apuração. Se foi isso mesmo, ok. Você já adiantou, já pegou. Se não, se teve mais, você pode distribuir também. E quando falta? Aí, porque, assim, o empresário... A gente fala assim, olha, empresa, você não pode misturar, tudo bem. Mas e quando em sua empresa, tem um mês que ela não deu, você não conseguiu, você vai lá, vende um bem seu, você tira suas coisas... e aí se enfia na empresa para ela sobreviver. Mas esse é o risco do empreendimento. Tudo bem, mas você também não... Você está misturando novamente. Aí você está misturando. Mas aí a cota parte do sócio. Entendi. Por exemplo, tô no vermelho, tem um monte de coisa sem pagar. O dinheiro sai de algum lugar para você suprir aquelas despesas. Ou é um empréstimo de banco, ou é a venda de um bem, entendeu? Aí, venda de bem você integraliza como capital. Empréstimo você lança como empréstimo bancário, faz os pagamentos. Você lança tudo isso nas contas da empresa. Para depois até você reaver quando você tiver o lucro. Exatamente. É difícil você separar. Entendeu? A gente faz esse trabalho, mas não é fácil. Não é fácil, não. Por isso que eu falo assim, é o gargalo, acho que de toda empresa, de todo empresário, é o setor contábil dela, né? Exatamente. Porque é lá que você vai verificar realmente se você lucrou ou não, porque às vezes dá a sensação que você lucrou, mas você esqueceu de lançar a água, você esqueceu de lançar... Você só vai ter o real da sua empresa se você fizer o real. Às vezes você está com inadimplência, você não sabe. Às vezes você está com dívida, não sabe. Então, você só vai ter acesso a essas informações se você tem um financeiro atrelado com a contabilidade, né? Certo. Entendi. É claro, aí por isso que a importância até também da pessoa estar adquirindo um sistema, né? Sim. Nós temos um sistema muito bom que você tem que usar para fazer seus controles. Mas isso é muito importante mesmo, que na hora que você desenvolve um sistema, é interessante que você faz todos os controles e inclusive o próprio software já separa o que é da contabilidade, né? Exatamente. Porque aí, em cima dessas informações, onde você monta. Então, hoje eles já integram, né? A grande maioria já faz integração contábil fiscal. Porque o financeiro, você vai ter o controle financeiro, o que tem devendo, contas a pagar. E a contabilidade, você vai ver o resultado mesmo, se teve lucro ou não. Entendi. Por isso que eu vejo em grandes empresas, eles falam assim, eu tenho o setor financeiro e eu tenho o setor contábil. Que você fala, mas por quê? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Um fala com o outro. Não, eles se conversam, mas não são a mesma coisa, né? O financeiro vai ver os fornecedores, as contas a pagar, brigar com o cliente, cobrar. E o contábil não, você vai pegar as informações do financeiro, lançar e ver seu endividamento, fazer o balanço. O balanço. Do mês, dá até arrepio, né? Por exemplo, tem empresa que
né, pega empréstimo e aí acha que está tudo no azul, mas não, ele está devendo. Sim. Aí tem empresa que está devendo, mas ele tem um ativo grande, tem um patrimônio grande, entendeu? Tem imobilizado grande. Então, E às vezes tudo não tem que está ser- devendo. Exatamente. Esse empréstimo que ele fez foi como se fosse um investimento, Sim, um adiantamento para comprar um produto, executar um projeto, não sei, né, etc., para poder ter esse que recebimento, né? acontece muito, né? Porque, por exemplo, você quer investir em algo, normalmente você não tem dinheiro guardado. Então, você vai pegar de terceiros para fazer aquele investimento. Mas tem que fazer um estudo antes. Vai dar rentabilidade? Empresa é dedicação, gente. Não tem jeito. Quando você pega um empréstimo, aí você tem o imposto de renda. Você tem que também colocar os empréstimos, Sim, tudo no imposto de renda. tem. Se for pessoa física, pessoa física. Se for jurídica, tem que lançar na contabilidade. Entendi. Outro detalhe importante, eu já vi que, às vezes, na pessoa física, existe algumas coisas que você consegue receber de volta no governo. Quais são as coisas que você recebe de volta? Isso é uma coisa que todo mundo tem dúvida. É que é assim, mas isso é para quem é assalariado. Certo. Por um exemplo, meu marido, ele é funcionário público, ele recebe do Estado e ele paga imposto de renda mensal, desconta na fonte. A declaração, ele é o ajuste, entendeu? Para ver se esse valor que ele pagou é devido ou não. Aí tem a forma simplificada, né? Que eles lançam já um desconto de 32% na base de cálculo. E tem o completa, que aí você pode lançar as despesas. No caso, lá em casa é muita despesa. Aí você pode lançar as despesas. Aí ele vai ver se era devido ou não o que ele pagou. Ah, não era devido. Aí a Receita Federal restitui. Na verdade, a Receita não dá Ela não dinheiro nenhum, devolve, ela só né? ela devolve aquilo que você pagou, Já a pagou, mais. já tá pago. 27,5%, gente, eu acho um imposto sobre o salário. Entendeu? Sobre aquela renda que às Já. vezes esse 27%. Então, assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, um assalariado, quando ele vai fazer análise do seu salário, esse daqui é para a feira do mês, esse daqui é para pagar a escola, para isso, para aquilo, e já sabe que tem um imposto de renda, né? Tá 20. Não, ai, desculpa, deu um branco. Eu acho que é 20 e poucos de INSS e 27,5% de imposto de renda. Certo. 47% de imposto. Então vamos lá. Se eu recebi 10 mil, eu paguei 47%, quer dizer que já é Sobrar 5 mil é meu. Uhum. Aí eu vou ali vou comprar a peça do meu carro. Aí eu pago mais 17 ali. De CMS. O arroz, você paga o imposto. Então vamos colocar lá. Então é 40 mais 17. Então, na verdade, meu dinheiro mesmo já caiu para 30%. Não, você chegou na sua casa, ligou a luz, já pagou, Ainda não é isso? Por isso que eu sou Então a nós temos mais ou menos favor- os 20% do que a gente trabalha. Por isso que eu sou a favor do empreendedorismo, entendeu? Você vai pagar imposto? Vai, mas você tem muito mais chance de faturar muito mais, entendeu? De ter um líquido Um líquido mais maior. robusto do que o que sobra realmente de um salário. Então, na verdade, é como se fosse uma verdadeira enganação, né? Porque às vezes a pessoa recebe... Não, enganação que eu falo assim, porque as pessoas não sabem que tem não faz embutido, conta. Não faz conta, né? E aí, no final do mês, ela acha que ela está recebendo 10 mil, na verdade é bem menos, né? Porque se você dá tudo pro governo, é muita coisa, né? Sem contar que a gente paga o imposto e tem que pagar escola, plano de saúde, né? Tudo Porque tem que pagar. todos esses impostos é para cumprimento da Constituição Federal, que é dar, né, educação, saúde, lazer para todos os brasileiros, indistintamente. E como você vê o tal do Pronamp, né? O Pronamp foi uma ajuda para os empresários, mas é um dinheiro que você pega lá para ajudar a sua empresa, que fala, o governo está dando um dinheiro, tantos milhões. Na verdade, você pega, mas você paga o juro dele também. Paga. Na verdade, o governo trabalha com o nosso dinheiro, né? O governo, o Tesouro Direto, que é um investimento do dinheiro do governo, é um dos melhores que tem. Se for fazer investimento, alguma coisa, eles trabalham com o nosso dinheiro. Até Entendi. Empresta. com dinheiro do próprio FGTS, que Sim. todo trabalhador é recolhido,
ele não fica ali, ele tem que movimentar para pagar outras coisas, depois devolve, ele Por faz o exemplo, caixa. eu tive muita gente que caiu na malha esse ano e tinha imposto a restituir 5, 6 mil. Nossa, Sabe quando que eles deixam a gente apresentar os documentos para resolver a pendência lá? Só em janeiro. nisso a pessoa já Nisso é teve que 7 pagar. meses que o dinheiro dele tá lá, retido. Retido. Ah, entendi. Entendeu? Além disso, o seu dinheiro fica retido Então, quando cai na malha. na malha. Porque a Receita Federal, ela cruza informações. Este ano aumentou o leque de cruzamento. Por exemplo, pensão alimentícia não caía, este ano caiu. Então, todo mundo que caiu na malha, por algum motivo, ele tem que apresentar ou documentação ou alguma coisa, certo? Para sair da malha. Só que eles não abrem para a gente entregar agora, só em janeiro de 2024. E Puxa nosso vida. dinheiro está lá guardado. E muitas vezes foi algum erro de digitação, esqueceu de lançar uma nota. Por isso que tudo tem que guardar, tem que ter uma pastinha. Eu sou as neuróticas da pastinha, dos plastiquinhos, né? Tem que guardar, deixar guardado, porque para o próximo ano, na hora que você for lançar, tá tudo ali. Ai, se todo mundo fosse assim, seria tão bom, Dani. Porque Porque senão... a grande maioria não é assim. Aí você fala assim, cara, esqueci Mas isso mesmo. é uma questão de educação, né? Para você ver. Eu falo que é de signo, sabe por quê? Olha só, eu sou Capricórnio, né? De capricorniana. Eu sou assim, se quando coloca lá, é característica de capricorniana, é isso. Fala, gente, tá falando de mim. A Daniela, tudo que fala é de você. É incrível. E eu sou muito metódica, eu fico nervosa, ansiosa se sair uma pastinha fora do lugar. Se você pega tudo uma listinha e sai ticando até o final, a Daniela Não, trabalha assim. brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo, é questão de educação mesmo, educação financeira, educação em termos de catalogar a sua vida para imposto de renda, para essas situações, né? Para poder entregar para o contador, porque como que ele vai trabalhar? É a mesma coisa, como que um médico vai ministrar um remédio se ele não sabe a dor? Como que o contador vai fazer o imposto de renda se ele não tem as notas fiscais? Não tem como, né? Não pode adivinhar. Mais ou menos isso, né? Verdade. Outro detalhe importante, hoje, qual que são o grande gargalo das empresas em questão da contabilidade? Gargalo, assim, que sentido de O filho? que os empresários deixam faltando, não entregam a contabilidade? O que falta? Quer falar mesmo sobre isso? Vamos lá, é Vamos lá. importante. Não, É importante porque nós, como empresários, nós temos que fazer também a nossa força-tarefa para ajudar, para fazer as coisas andarem, né? é porque, assim, na verdade, a grande maioria acha que contador é só para gerar a guia e mandar. E não. O contador, ele atua junto com o empresário no processo gerencial, no processo administrativo. Por exemplo, a contabilidade mesmo, que é a receita menos despesa. Muito difícil fazer. Muito difícil. Eles não dão importância, acham que, né, tanto faz. Mas é porque, assim, um grande problema do empresário, ele começa a empreender, ele vira tudo, né? Ele vira o financeiro, ele vira o contas a pagar, ele vira o contas a receber, ele vira agora, como que fala? Instagram. Ele vira social tudo. media, Social o copeiro, media. o porteiro, o faxineiro. E aí ele preocupa em vender, porque ele precisa ganhar o dinheiro dele. E a parte administrativa, ele vai deixando a desejar. Aí quando o trem estoura, ele já está empipinado. Isso acontece muito. Mas ele tem que ver a parte financeira importante, a parte administrativa importante, para ele crescer organizado. Sim. Você entendeu? Quanto mais organizado ele tiver, mais tempo ele vai ter para outras coisas. Entendeu? Porque senão vai pagar Então, incêndio toda hora. O que eles deixam de entregar? É as notas, Documentação. documentação. E aí acaba que... Na verdade, assim, eles abrem o CNPJ. Ok. Tem empresário que não tem nenhum contrato. Toda vez que vai em algum lugar, manda o contrato aí para mim. Você entendeu? Acontece muito. Aí eles não mandam as notas, não fazem a contabilidade regular, que seria o ideal para qualquer empresa. E por aí vai. Porque por exemplo, folha de pagamento.
Agora, com o e-social, o que, que é e-social? Daniela sabe o que, que é e-social, né? Antigamente, Eu não sei. antigamente, por exemplo, fiscalização trabalhista. Antigamente era em loco. O fiscal chegava lá, pedia. Eu quero ver o olerite, quero ver isso. Era presencial. Com o e-social, ela passou a ser digital. Eu tenho a obrigação de informar lá. A pessoa vai começar a trabalhar amanhã. Eu tenho que informar hoje. Já ter o exame admissional, ter a documentação dele e tudo, porque a gente manda isso para eles. Então, ficou digital a fiscalização. A pessoa começou a trabalhar hoje, eu informei amanhã. Já corre risco de vir a multa. Então quer dizer, se eu contratei uma pessoa, a pessoa chegou aqui e, não, vamos testar a pessoa, vamos ver se... E aí você faz, um dia, não, 1 dia, 2 dias, não, beleza, aí eu vou registrar. Aí a pessoa, não, quero que me registre. Ficou 2 dias de forma irregular. E aí, então você ainda pode levar uma multa. Se você entregar com a data retroativa, tem a multa. Se você entregar depois, corre o risco dela acionar judicialmente, questionando 2 dias. Entendi. Tudo é... Mas eu acredito que eu sei que tudo o brasileiro, ele vai através de obrigações, multas, regras, você vê multas de trânsito para a pessoa não passar do limite, etc. E essa questão até para proteger ambas as partes. Uhum. Veja bem, você pega uma pessoa para contratar uma empresa e por alguma situação esqueceu, vai contratar amanhã, retroativo de hoje, mas justamente hoje acontece um acidente, ela cai, tropeça, cai. Exatamente. Entendeu? E aí... Ela já estava trabalhando. Ela já estava trabalhando. Então, assim, para sua segurança... A responsabilidade é do empresário. Então, como que eu vou encaminhar essa pessoa para o INSS se ela não está na minha empresa de direito, né? Isso. De fato, ela está lá, mas de direito não. Então, assim, para ambas as partes, só começa a trabalhar depois do registro. Então, eu informo um dia antes. Eu acho que é isso, né? Eu acho que foi a intenção do legislador, acho que foi essa, né? Muito importante. Então, vamos deixar assim, fica a dica. Você que contratar uma pessoa, faça tudo, deixe redondinho o e-social para depois a pessoa começar a trabalhar. Porque senão, leva multa. Eu lembro. Não é baratinho. E não é barato. Não é? É dolorido. Quanto que é uma multa Porque dessa? assim, a legislação pela CLT, tudo já tem multa. 2.000, 3.000, depende da infração. Então, pela CLT, a multa já existe. Mas como que era aplicado antes? Presencial. A pessoa chega lá, cadê o exame admissional da pessoa? Não tem multa. Agora não. Se eu não mandar, a multa já vem online. Então, na verdade, agora eles organizaram, automatizaram o negócio. Ficou automatizada a multa. Mas o sistema. Mas E o que acontece se a pessoa não paga a multa? O que acontece com a empresa dele? Fica o débito, vai aumentando juro, multa, eles vão te cobrar. É uma dívida. Eu acho que vai para dívida ativa, né? Que falam, não é Por isso? exemplo, os débitos da Receita, ele começa sendo cobrado na Receita Federal. Passou um certo prazo, eles não receberam, vai para dívida ativa, que é a procuradoria, é tudo lá junto. Mas aí muda os juros, muda a forma de cobrar, já é judicial, não é mais administrativo. Tá? Não. Entendi. Eu vi, Alexandre, uma época, muitos anos atrás, décadas atrás, quando era tudo no papel. Era uma construtora fazendo uma obra, chamou um pessoal, vem aqui trabalhar, e ia registrar, mas precisava, tinha que entregar uma etapa do serviço, e caiu. A pessoa não estava com EPI, porque para entrar na obra você tem que fazer curso, as NR, tudo certinho. Precisava na urgência, ele entrou. Eu acho que ele estava transitando de um lugar para outro, caiu alguma coisa, não me recordo. Eu falei tijolo, mas eu não sei o que era. Eu sei que caiu e a pessoa morreu. E ele não estava registrado. Estava com toda a documentação, tudo certinho, aí eles iam entregar para a contabilidade no dia seguinte. Tipo assim, vou juntar tudo e amanhã vou lá na contabilidade para entregar. E não estava. É muito complicado. Eu vou até contar um caso aqui. Toda vez que a gente viajava de carro, ia lá pela estrada de Campo Grande até para São Paulo, tinha um lugar que a gente passava, Daniela, Mas assim, não fala o nome da empresa. Olha, bem aqui nessa torre, aconteceu isso. Eu, tá.
toda vez que a gente passava, Daniela, porque nessa torre... Aí uma vez eu cheguei assim na estrada, tava chegando na torre, já tinha até gravado. Olha, deixa eu te contar que nessa torre aconteceu Não, isso. porque me marcou esse fato. Era uma torre que tinha 2 funcionários de uma determinada empresa e era quase que sexta-feira, assim. Então, tinha uma pessoa toda com EPI, que ele era o profissional habilitado para subir, né, as etapas da torre, fazer o serviço e descer. E o outro era o motorista. Só que parece que eu não me recordo esse fato, né, é que o outro estava de chinelo. E na curiosidade, como todo brasileiro, foi subir. Enquanto o outro desceu, estava terminando de recolher seu material, ele subiu. Então, ele subiu de chinelo ou de sandália, mas não era com os EPIs adequados. Então, ele subiu um lance, no outro lance não aguentou subir, porque aquelas escadinhas assim, ó, caiu, bateu a cabeça e veio a falecer. Então, assim, a empresa sofreu os ônus. Eu não sei o que aconteceu, é o risco. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceram vários desenvolvimentos. Né? Pois é, mas assim, não era para ele subir, subiu inadvertidamente, sem o colega ver, enfim. Então, assim, me marcou tanto essa situação. Quando eu passo de carro nessa torre, eu falo, Alexandre, você lembra dessa torre? Porque o empresário ele tem que ter tantos cuidados e até esses olhares, mesmo que não presente, né? Falar, refalar. Eu falo, refalo, igual o filho, né? Mas não é... Do signo. Não, mas também não é só ser chato, mas é ter esse cuidado, esse olhar, refazer, né, ver se a pessoa entendeu a missão, o valor, a cultura da empresa, repassar de novo as regras, repassar novamente. Tem que ser. Aí, voltando à questão da documentação, às vezes a pessoa começa a trabalhar, ela está com toda a documentação em mão e não manda. Porque as coisas... E se ela não mandou e você não deu entrada, quer dizer, não fez o processo, não terminou. O que o empresário tem que entender é que as coisas acontecem na empresa e se não forem passadas para a gente, não tem como saber. Eu não sei o que está acontecendo lá, se tem gente que entrou, se tem gente que saiu, tem que estar passando as informações. Contábeis, fiscal, entendeu? Devolução de nota, devolução de produto. A gente está falando tem que comunicar. Tem que comunicar. Mas a gente estava falando já de RH, e aí eu pergunto, o que faz uma contabilidade dentro de uma empresa, assim, quando ele é terceirizado, ele também faz essa área de RH? Não, é departamento pessoal. Isso. Que é a parte de contratação, registro, folha de pagamento, INSS, férias, 13º. O RH, ele já trabalha dentro da empresa com a parte de treinamento, entendi. de socialização, de recrutamento, que eu falei para você antes, lembra? Entendi. Que é importante, de treinamentos. Entendi. Então, preparar a equipe. Então, tem diferença de RH e departamento pessoal, que é bem ligado ao setor contábil. Na verdade, um setor contábil, né? Porque tem muitos impostos... Então, não tem por onde fugir, né? Não. Mas é isso aí, a gente vai vendo essa questão de cada dia que passa, tudo sendo integrado, né? E tem mais coisas que ainda vão ser integrado nesses sistemas da Cefaz, as notas. Cada dia mais. Cada dia tem. Este ano, o imposto de renda da pessoa física, ele já cruzou informação com cartório cartório. Coisa que não tinha antes. Sabe? Então quando você compra um imóvel? Por exemplo, quem tem aquela senha do gov.br, essa senha faz tudo do governo. Tudo você faz com ela. Entendeu? Você tinha a opção de importar seu imposto de renda. Até o Enem, né? Tudo. Até o Enem faz já matrícula. Vinha quase tudo. Então, eu entendo que a tendência vai ser cruzar com o Detran, com os outros órgãos. E eles já vão ter tudo lá. Não vai ter como só, né? Vai ser mais difícil, entendeu? Mas já vai ter tudo lá. Por exemplo, a parte contábil. Não é todas as empresas. Gente, se eu bacalhar aqui é porque quem faz fiscal é outra pessoa, tá? Mas assim, ele tem o ECF, que é uma declaração que informa a contabilidade. Vai tudo. A água que você comprou, a luz, o gás, tudo. E eles só vão cruzando informação. Quando vão ao mercado e a pessoa fala assim, senhor, o CPF, você deu o CPF ali também, já cruza também.
Cruz. Aí já cai no Cefaz, certo? Uhum. E tem gente que não dá com medo de pegar. Eu Você já cansei passou- de ver gente falando Mas isso. você passou o cartão de Você crédito. passou. A sua movimentação vai de um jeito ou de outro, entendeu? Então, eu acho que tanto faz. Entendi. Entendeu? Você tem que tentar regularizar para justificar a sua movimentação financeira. Entendi. E a questão do imposto de renda. O imposto de renda me deixa assustado também. Mas não é. É que assim, eu já abri aquele software do imposto de renda. Ele pede tanta coisa, por isso que eu falo, preciso ter um contador. Ele pede tanta coisa, você fica olhando para ele e fala assim, meu Deus, você tem que colocar coisa até do cônjuge, Tem. tudo. Quando eu erro aquilo lá, existe uma forma depois de resolver, arrumar? Sim, aí você cai na malha. Aí você já consegue identificar na Receita Federal qual foi o problema. Por exemplo, tem gente que coloca dependente que não é dependente. Mas vamos supor, Jucinete, eu fiz hoje. Hoje é o último dia e fiz hoje, lá por 10 horas da noite. Esqueci da escola do filho. Eu posso amanhã Pode corrigir? retificar. Ah, Mas tá. vamos supor que você deu a restituir lá, R$1.000, a restituiu. E aí você foi a primeira a entregar e você sabe que a restituição é por ordem de entrega, aposentado, tem uma sequência lá e depois por ordem de entrega. Então, os que entregam primeiro, restitui primeiro. Se você identificou um erro e retificou corrigindo, a sua vai para o final da fila, entendeu? Você vai restituir, mas vai demorar mais. É como se você fosse o último. Mas é só retificar. Você pode retificar a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. Aí você estava falando, se você cair na malha fina, você também pode retificar? Sim. E aí você sai da malha depois que vocês vão checar Eles e vão retiram. Se você A sanou, malha fina nada mais é que uma análise. É. Aí, nessa análise, vai resultar um filho que é a multa. Por exemplo, às vezes você coloca um dependente que tem Aham. rendimento. Certo. E porque o dependente deduz o imposto, certo? Aham. Aí, só que ele já está trabalhando. Então, ele já tem essa informação lá. Se você colocou dependente e não colocou rendimento, cai na malha. Ah, se você colocou e ele também tem rendimento Tem que colocar o rendimento dele. dele. Só que aí, somado, a maioria das vezes não compensa. Compensa tirar ele, entendeu? Entendi. Ah, então o melhor seria você não colocar os dependentes. Não, Só você se tem que... caso seja. Caso Uma pessoa que é seja, dependente sim. mesmo. É que antigamente o povo ia colocar 200 dependentes lá e passava. Ah, o cachorrinho, o passarinho, filho do Aí o vizinho. sistema foi melhorando. Filho do vizinho se apelou. Entendi. É. Mas caramba, a gente vai vendo. E a pessoa que não entrega o imposto de renda, o que acontece com O ela? CPF fica irregular. No dia seguinte agora, Ah, já bloqueia já bloqueia. Aí já dá problema com o banco, com tudo. Tem que regularizar. Aí você não consegue depois ir lá no banco passar cartão? O que acontece? Às vezes o banco chega a bloquear, porque o CPF está irregular. Nossa, então hoje não entregou. Porque eu lembro que tinha uma época, não, deixa. Pois Não, agora eu se pago uma você é multinha, né? obrigado, você tem que entregar. Não Quem que é entregou. obrigado? Ó, quem tem rendimento assalariado no ano acima de 29 mil e pouquinho, rendimentos iscentos acima de 40 mil, que mais? Tem uma série Tem de umas coisas. regrinhas. E Bens e acima muda de de- 300 mil. muda de ano para ano, né? Isso daí. Ou não? Pouca coisa. O básico é isso, rendimento. Então a pessoa que não tem rendimento, ela não trabalha, não precisa Não entregar. é obrigado. Ou ele tem um rendimento abaixo Dos desse 29 mil. patamar. Aí também não é obrigado. Não é obrigado. Não. Entendi. Mas se ele quiser fazer, ele Pode fazer. Não tem problema nenhum. Quem vai querer, né? Agora, se a pessoa... Tem gente que Normalmente, pessoas autônomas que não têm rendimento comprovado de jeito nenhum faz para ter um comprovante de rendimento, entendeu? Ah, entendi. Só que aí ele acha que tá tudo certo, mas não. Ele passou uma informação para a Receita de um rendimento que ele não recolheu imposto. Pode dar problema. Ah, Eu entendi. falo que a Receita Federal tem alguém que só fica selecionando CPF lá. Então, você cair, tem que justificar. Essa malha é um sorteio? Não, a malha, o sistema já software. identifica na hora. Hoje em dia, este ano, você fez o imposto de renda, no dia seguinte você já olhava lá, se der, já estava na malha.
Já tinha que Entendi. resolver, Já entendeu? deu o tal do canal vermelho. É. Ah, Por exemplo, o que pegou, que não pegava antes, pegou este ano, é a questão da pensão alimentícia. Ela é uma despesa dedutível, porém tem que ser judicial. Então, antigamente todo mundo lançava, estava tudo certo. Esse ano não, a Receita quer o documento. Ah, então se você paga e não é judicial, só para pagar lá, Não entra para fins de dedução. e a pessoa ia lá e lançava para receber de Passava. volta. Esse ano caiu um monte. então é melhor, então, você faz uma homologação na justiça de uma, né, já que tem que pagar, de uma pensão, homologa. Mas Um tem gente que acordo. tá cheio Então, de mas pensão, né? a grande maioria tinha até. Mas eu só posso apresentar em janeiro de 2024. Enquanto isso, o dinheiro fica retido lá. Nossa, que complicado para essas pessoas. É muito chato, né? É. Muito chato. Ele poderia porque- liberar uma parte e deixar essa parte de... Porque normalmente a pessoa já conta com aquele dinheiro, né? Já sabe. Quem tem imposto de renda para todo ano já conta, que já faz despesa. Brasileiro já sabe, né? Já faz despesa. porque ele sabe que ele tá É. retirando dele, que é a mais, que ele sabe que vai ser É. restituído, não é que é indevido, é que é por lei, não é indevido, mas está retirando a mais, né? Mas depois vai se fazer esse ajuste e devolver a É. ele essa... Esse ano foi prorrogada a entrega, né? Foi. Normalmente era até abril, né? Este ano foi até maio. Enfim. Depois da pandemia, deu uma bagunçada. Aham. Aí nunca mais voltou no prazo normal. Então, então, o ano que vem também é a mesma coisa. Vai chegar abril. Pode ser abril, pode ser Quando maio. que abre? É início de abril? Março. Ele abre em março. É. Você tem 2 meses para 2 fazer. meses para entregar. E Mas todo mundo deixa quando? na última... Acontece isso Mas a mesmo? gente também, contador também entende É a porque parcela dela, né? É. Porque assim, a gente tem lá 200 impostos de renda para fazer e vai fazendo o serviço do dia a dia. Aí quando 30 dias pagava caro, tem que começar a fazer dos clientes. Aí começa o desespero. E deixar o do contador mesmo o último, É. né? Agora eu vou fazer o meu, né? Já tá chegando meia-noite. Esqueci, tem o meu. Casa de ferreiro, espeta de pau. Né? É bem É que assim. todo mundo fala muito do contador na época de imposto, que é um desespero. É um desespero. Por quê? Porque a gente também vai deixando para a última hora. Sim. Você entendeu? Porque o prazo tem. É, porque se você tiver todas as notinhas, pastinhas... Era ter uma pessoa dentro do escritório para fazer só isso. É que a gente junta isso do dia a dia e... Agora, e a PJ também faz a declaração do imposto de renda? E faz no mesmo período? Não, aí muda. Por exemplo, a Simples Nacional é em março, a lucro presumido é janeiro, é mensal, não é mais anual, a lucro presumido. Todo mês tem que entregar, Entendi. Não sabia. que é a DCTF. Que é esse documento que você estava falando. Aí vai, né? O Declaração. lucro real, ele vale a pena hoje para uma empresa? O que Tem que você ver fala? as despesas da empresa. Vamos dizer que ela tem bastante despesa, tudo. Porque tem empresa que tem muita despesa. E aí chega lá e ainda tem que ficar pagando imposto. Se a empresa deu prejuízo, lucro real, você não tem que pagar imposto. Não, você não paga todos os impostos. Acho que você paga PIS e COFINS, 2 impostos lá, mas o IRPJ, a contribuição social, não. O que dá hoje esses impostos de percentual? Ai, tem que ver. É. É porque a Jussiane... Mas não é tão alto. É menor que o É Simples? menor. Não, compensa. A empresa que realmente não tem lucro... Que Ou tem pouco lucro pequeno, né? É. A margem de lucro é pequena. Por exemplo, supermercado, porque ele compra Ele movimenta um a valor margem de lucro do absurdo. supermercado é pequenininha. Ele ganha no giro. No giro, entendeu? Entendi. Então tem que fazer um planejamento tributário da sua empresa em si. E eu achava, assim, nos meus pensamentos, que o mercado ganhava horrores, porque se você pegar a pandemia, tudo aumentou. Aí eu falei assim, será que é especulação ou será que realmente aumentou por tudo fechou e às vezes perdeu-se, né, safras, etc, não sei. Mas você vê que tudo aumentou. Uma coisa que era 10 virou 30. Olha, Não, a margem de lucro é pequena. a margem de lucro é pequena, mas e assim, eu falo, analisando o mercado geral, muita gente que produz ali aumentou o preço. Eu acho que o lucro também foi bem direcionado para quem produz. Vamos dizer aqui, o mamão.
Antes da pandemia, a gente pagava R$2, R$3 no quilo do Dá mamão. R$10 um mamão desse tamanho. Que não dá um quilo, que hoje é R$20. Não, papai, 20, assim, é R$10. R$22. Aí você coloca R$22 o quilo do mamão. O que levou vamos dizer, a pessoa que produzia uma mamão de R$3, hoje ele está cobrando, vamos dizer que não está cobrando, mas vamos dizer que ele está cobrando R$10 o quilo lá na produção dele. O que levou ele ter tanta despesa, né? Despesa, né? Então, eu vejo assim, porque às vezes você vai comprar no direto no distribuidor, lá também tá caro, Lá também tá caro. né? Então eu vejo isso. É porque ele passa, por isso que o mercado ele tem um lucro pequeno, porque ele tá só falando do mamão, transfere. a gente tá falando do mamão, acho que o produtor de mamão vai escrever aqui. Olha aqui, você não sabe o que eu faço aqui todo dia. Mas eu ia falar isso, por exemplo, tem gente, às vezes a pessoa tá vendendo lá, né, arregaçando, vendendo pra caramba. Aí todo mundo fala, mas gente, não é fácil, principalmente comércio. Eu tiro o chapéu para quem tem comércio, viu? Porque você tem o produto para revender, você tem o funcionário para vender, você tem os impostos em cima de férias, décimo. É muita despesa. Tem. Se você se você, juro para você, se você começar a pensar muito, não tem. você corta tudo, você sai correndo para plantar mamão. Por isso que o digital é interessante. Você entendeu? Uhum. Porque você vai oferecer para mais pessoas com menos gente trabalhando. Verdade. A pessoa vai entrar lá no link e vai comprar. Uhum. O mundo digital, tanto que a gente vê que as lojas, elas estão hoje sentindo, porque tem muita gente comprando na internet. Tem. Tanto que você vê, eu estava em São Paulo, eu vi lá parado, 4 jatos da Mercado Livre. Falei, 4 jatos, gente. Foi esse dia, tinha um, né? Agora são 4. Então você imagina Tinha um galpão no início da Castelo Branco, agora lá perto da loja da Cacau, da fábrica da Cacau Show, já tem um galpão enorme da Mercado Livre na Castelo. Você vê que é tendência mundial esses crescimentos. A FedEx é enorme também. A gente tem que se adequar. Né? O empresário tem que estar, além de tudo que você falou, todos esses impostos, todos os... Não, o empresário tem que... Ele tem que se reinventar e se inovar. Ele tem que ser líder da sua equipe, ele tem que treinar a sua equipe, ele tem que ser bom gestor, ele tem que saber plano de negócios, tudo, né? Esses dias eu peguei... Eu acho máximo. Tem dia que é óbvio, mas tem dia que tem um turbilhão. E é bom isso, né? Porque nem tudo é louros, são louros, né? Tudo passa, né? Nem sempre você está lá em cima, nem sempre você está lá embaixo. E no médio desses turbilhões, dessas tarefas, assim, eu me vi me motivando. Falei assim, cara, e eu falando comigo mesmo. Porque eu sou líder de mim mesma. O empreendedor, nós, né? Que trabalhamos, somos empreendedores de nós mesmos, até dos nossos liderados, né? Então, eu vi esses dias me pegando assim, me motivando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e que é bacana. Eu já sou mais simples, eu falo, vamos, Juca, corre! Não é fácil. Não é fácil. Por isso a importância de você ter as empresas parceiras, terceirizar a parte contábil, ter um contador para te orientar, é tudo importante. Entendeu? Sim. É que às vezes você tem medo de terceirizar essa parte. Não, você tem que dividir tarefas. Quando você começa a crescer, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar. Porque muita gente fala assim, não quero que ninguém saiba o que está acontecendo aqui. E, na verdade, você precisa falar, você precisa divulgar para o profissional habilitado, que seria o contador, para que ele possa também te ajudar. Gente, se você não me falar, eu não sei o que está acontecendo na sua empresa. Eu não sei do que você precisa, entendeu? Então, do remédio que você pode aplicar lá para aquele caso, porque para você tá tudo ok. E às vezes não tá, né? E você tem a solução para aquela situação. Uma situação que eu vi pós-pandemia, muito empresário fechar a empresa, assim, a PJ e abrir uma outra, o nome do irmão, do tio, do primo, porque não aguentou. Aí ele deixou a empresa e, como a gente tem empresa de software, já vi isso aí. Não, vamos trocar aqui, tô com outra empresa. Mas você percebe que é isso. É a dificuldade que veio passando, né? Teve cliente que falou assim, cara, o que eu não pago?
Não vou, assim, a pandemia foi complicado, né, Alexandre? Eu vi de tudo. Eu vi cabeleireiro que virou boleiro, que começou a fazer bolo. Eu vi gente que fazia bolo que parou de fazer porque ficou estressado. Eu vi gente que cresceu, arrebentou nas vendas porque foi pro digital, foi pro Instagram. E gente que não tinha caixa, que realmente fechou, não tinha condições. E Teve assim, de e tudo. tem empresa, por exemplo, como que já e aconteceu, né? Pega todos os sócios e falecerem, sucumbirem por questões da pandemia, tudo, pegou o Covid e faleceu. E aí, como é que fica? Como que acontece quando tem assim 1, 2 sócios na empresa, falecem, o que acontece? Tem que ver como que está o contrato social. Por exemplo, num processo de abertura, tem gente que vai lá, põe as cláusulas básicas e pronto. Mas não, é ali que você vai fazer exato. Ver certinho o que tem direito, o que você tem, responsabilidade. E tem uma cláusula lá que fala que passa para o herdeiro. Entendi. Então ele vai pro inventário. Isso, pro inventário. Se tiver bem. Para holding. O contrato social, então, na verdade, ele não é padronizado. Você pode pegar um padrãozinho, depois você pode adicionar. Ele tem as cláusulas obrigatórias, as básicas, e aí você pode acrescentar. Entendeu? Do jeito que você quiser. Se eu quisesse, por exemplo, o sócio fala assim, na minha ausência, se eu vier a falecer, eu deixo 50%, como se fosse um testamento, ele pode fazer ali ou não? No contrato, acho que não, mas ele pode já se precaver com outro tipo de documento com o advogado dele. Entendi. Então lá ele não pode falar, eu deixo 1%. Não, porque eu vejo nas novelas. É que na novela sempre fala, né? Aí junta todos os herdeiros, junta todo o elenco da novela, né? Na novela. E fala assim, ele deixou 50% da empresa para vocês. Eu falei, sim, já é tão fácil assim, não precisa de inventário. Já deixou com 5 milhões na conta, tá? Quando morre... vira uma briga. E você já pegou algumas situações de a família ir lá para você falar assim, e aí? Não, acho que não, mas assim, já vi de longe, entendeu? Que chegou a mim atrás de solução, não, porque normalmente eles já vão para advogado direto. Mas você vê muita briga. Por exemplo, igual você falou, eu vou deixar uma cláusula no contrato. Mas é questionável. Entendi. Se o herdeiro direto quiser questionar judicialmente, ele vai questionar. Então, tudo vira briga, não adianta. A empresa, você já viu, até vou perguntar isso para você, o bafão, mas você já viu assim, empresa com 2 sócios que não se falam, brigados? Acontece de tudo. Sociedade é complicado. Conta um babado aí. Mas mas assim, se não se falam mais, tem que desfazer a sociedade, né? Mas quando uma empresa de milhões... Quando a empresa é muito grande. Que temos, né? Temos muito. Aí você pode ter certeza que um não fala com o outro, porque eu já vi um negócio assim. E quem conversa são quem? Os procuradores? Não, eu já vi assim, o dono da empresa falando assim, fulano, funcionário, fulano, porta-voz. Você vai lá e fala para ciclano isso. E o ciclano tá na frente. Ela ia lá e falava. Daqui pro voltar, ele falou isso. Aí viu o porta-voz do... Não, ele mudou de ideia, não vai ser isso. Meu Deus. Já vi isso numa empresa. Isso é muito estressante. Não, desgaste. Mas e quando a empresa é muito grande? A dificuldade gente, se você tem um problema com alguém, você não conseguir resolver, é complicado, né? Verdade. Porque aí é relacionamento. Porque se você não consegue resolver com o seu par, que é por um objetivo comum, mas quando como você vai conseguir resolver as outras situações? Tudo assim, você tem que pensar assim, uma empresa é muito antiga. Você começou um negócio onde eu e você somos amigos, tá aqui, ótimo, cresceu. Aí chega depois de 70, 80 anos, quer dizer, aquelas que começaram já morreram, é os filhos que estão tocando o negócio. Aí já um não fala com o outro, já não chama pra festa com o outro, aí o bicho que pega. Aí quando você vai ver, já tá assim. É complicado, né? Por por isso que tem que colocar no papel. Por isso que precisa de um setor contábil, por isso que precisa de todos esses, do advogado, de todos esses pares. Eu vou falar uma coisa que eu vou dar uma dica para os empresários que é muito importante. Vai contratar um funcionário, coloca tudo no papel que você vai fazer, o que ele vai fazer na sua empresa,
como, né, os horários, coloca tudo. No tudo contrato de bonitinho. experiência, isso eu É. falo também. Você coloca tudo isso no contrato, assina você e ele. Por quê? Aí chegando na frente, é muito chato, às vezes, né? As pessoas esquecem. Não é nem falar que o funcionário está sendo sacana, mas às vezes porque as pessoas esquecem. E já aconteceu, a pessoa fala assim, poxa, mas a gente falou isso, mas não lembro. Então, o melhor é fazer isso. Então, fica essa dica. Deixa tudo registrado, tudo bonitinho. Sim. Né? Para que depois fique legal para ambas as partes. Aí Porque é a o hora que contrato de vocês trabalho é falam muito para legal. contabilidade. Olha, vou fazer contrato de experiência, eu quero colocar isso. Pronto. A gente faz conforme solicitação do cliente. Maravilha. É isso aí. Opa! Ô, tá caindo o mundo aí. Mas é isso aí. Snete, nós vamos agradecer a sua presença. Foi maravilhoso. Tiramos, acho que muita dúvida. Muita dúvida. Dívida não, Dívida mas não. É só se dúvida for pagar sim. imposto. Falamos assim, assuntos aleatórios que foi vindo, foi falando, você vê, isso não é nem o começo, né? Mas nem o começo do que é a contabilidade, é porque foi vindo à tona, mas eu acho que é isso, eu acho que deixar o recado que todos nós precisamos do contador, não tem por onde fugir desse profissional, né, que é de formação de graduação, né, e toda empresa, todo empresário precisa desse, seja dentro da empresa ou seja terceirizado, né. Sempre falta muita coisa. Sabe para quê, né? Para a gente fazer um novo programa. Eu vou, da próxima vez, a gente vai fazer uma enquete e vai vir com um monte de perguntinhas. Assim. Legal. Então é assim, na hora que você for deixar os seus comentários, deixa tudo que você tem de dúvida, que nós vamos colocar para novo programa. Convidar a Jucinete, tirar todas as dúvidas. Isso aí. Muito obrigado. Gente, eu que agradeço pelo convite, tá? Eu já tinha chamado antes, mas não deu, agora deu, graças a Deus. E muito obrigado, viu? Obrigado Parabéns pelo programa de vocês chamarem gente aqui para falar um pouco, para esclarecer um pouco para a população. Eu acho muito legal. Parabéns mesmo. Nós que agradecemos. Então é isso aí, galera. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos, deixar os seus recados e não esqueça do like. O like é da Daniela. E se não der like, ela fica brava. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.